Oi, pessoal! Vim hoje gravar para vocês como fazer aquele álbum, né, de argola, de 3 argolas, que foi na caixa de novembro, né? Então, tinha lá a proposta de um bloquinho, de um álbum. O bloquinho e o álbum, a gente consegue encapar dessa mesma maneira aqui. Então, sempre que a gente tiver um papelão cinza desse aqui, né, grosso, que se chama papel roller, a gente encapa dessa maneira, tá? Então, eu vou encapar e vou fazer a encadernação com os 3 furos aqui pra vocês verem, certo? Então, esse álbum aqui, essa proposta, ela tem 26 centímetros aqui de altura por 19 de largura. Por que que eu escolho este tamanho? Porque eu utilizo para este álbum esse miolo, né? Que é, na verdade, um plastiquinho, ó, da marca Yes, né? Esse plastiquinho cabe 2 fotos, 10 por 15 na frente e 2 fotos atrás, tá? Então, esse bloquinho aqui que vem com 10 plásticos, ele cabe 40 fotos, certo? Então, eu mandei aí na proposta pra vocês aí no álbum, na caixa, 2 refis desse, né? Então, cabe 80 fotos nesse álbum, certo? Então, eu faço nessa medida aqui pra esse miolo, tá? Aí, o que que eu faço? Eu utilizo sempre uma folha dessa aqui, ó. É uma folha A3 de papel Color Plus, né? Eu enviei pra vocês uma cor pink, né? Eu vou fazer aqui a encadernação pra vocês verem com esse vermelho, tá? Eu sempre passo dupla face em um dos lados, só nas bordas, certo? E no outro lado eu passo nas bordas e aqui no meio, tá? Eu acho que até foi com um pouco de dupla face, aí algumas caixas foi com dupla face já, tá? Pra facilitar aí pra vocês. E o que que eu fiz? Como essa folha aqui, tamanho A3, ela é muito grande pra eu pôr inteira na caixa, eu já mandei pra vocês cortado, tá? Então, vocês vão ver aqui o corte que eu fiz, tá? Foi ainda na caixa o que a gente vai utilizar pra fazer essa encadernação, tá? Então, são ferramentas que a gente utiliza pra fazer encadernação, que é este gabarito de encadernação, né? Pra vocês aí foi, em algumas caixas foi o transparente, em outras foi um azulzinho, varia a marca, tá? O meu é esse aqui. Então, pra essa encadernação, a gente vai utilizar esse tamanho de régua aqui, que é a maior, ela tem 1,5 cm, tá? Que é o que a gente deixa de borda aqui pra gente poder encadernar. E essa peça aqui também foi pra vocês, que é o fio de cabelo, que a gente também utiliza aqui pra encadernar, tá? Então, isso aqui foi aí na caixa de novembro pra vocês, ok? Então, o que que a gente faz primeiro? Coloca a dupla face, né, no papel aqui no roller, e aí a gente vai tirar aqui uma das faces aqui da dupla face, né? Pra gente colar no papel aqui, tá? Primeiro, então, o que eu quero deixar colado aqui é esse que tem mais fita dupla face. Então, é essa face aqui que a gente vai colar, certo? Então, vou tirar aqui todas as fitas, tá? E aí, a gente vai fazer a colagem. Eu gosto muito dessa dupla face aqui, que é a dupla face da Adelbras, né? Que eu uso, essa aqui, que eu também enviei aí. Agora, nessa caixa nova também vai outra dessa, tá? Esta fita dupla face aqui é uma fita que adere muito bem. E eu faço essas encadernações com ela, nunca tive nenhum problema, sabe? Tem bastante gente que gosta de fazer com cola. Se vocês forem usar cola, uma coisa que tem que fazer é deixar a cola de uma forma bem uniforme, né? Então, tem que usar um rolinho pra espalhar bem aqui a cola. Tem gente que reforça a dupla face, usa a dupla face, mas dá uma reforçadinha com cola também, tá? Eu vou aqui mostrar pra vocês com a dupla face, ok? Então, o que que acontece? Eu preciso deixar em todas as bordas uma medida deste gabarito aqui, que é 1,5 cm, tá? Então, eu vou colocar o gabarito aqui, é 1,5 cm. Eu consigo até usar pela base de corte ali, ó, aqui, e fazer, né, essa medida, mas com o gabarito já facilita. O que que eu faço aqui, ó? Eu centralizo pra que ele fique mais ou menos com 1,5 em cima
embaixo também, ó. Então, aqui deu 1,5 e aqui embaixo também. Então, eu vou usar aqui o da minha borda e vou fixar aqui, tá? Ó, ok? Aí, eu uso 1,5 do outro lado, venho com o estilete, né? Estilete base de corte, que já foi na primeira caixa pra vocês, tá? E eu venho aqui e tiro, certo? Isso aqui, apesar daqui tá um pouquinho maior que 1,5, olha, não tem problema. O que não pode é ficar menor que 1,5, tá? O que eu faço agora? Agora, eu vou tirar as pontas com essa ferramenta aqui, o fio de cabelo. Ela serve pra você encaixar aqui no cantinho, olha. Ela tem um encaixe perfeito pra canto, tá? E você vai vir aqui e vai tirar o excesso aqui, essa pontinha que fica aqui, certo? Isso aqui, gente, é o que vai garantir que quando você dobrar, fazer, né, todas as suas dobras, você não vai ter nenhuma ponta sobrando, uma maior que a outra, bicos, enfim, tá? Por isso que é importante fazer com o gabarito, porque você faz tudo já na medida certinha, certo? Então, aqui, ó, agora eu vou tirar a dupla face desse outro lado aqui que eu já deixei, né? Preparada pra vocês aqui, tá? Tirando a dupla face, a gente vai, então, fazer as dobras, tá? É isso aqui, ó. Aí, certo? E agora? Agora, eu preciso usar aquela ferramenta que também foi na primeira caixa, que é a dobradeira, tá? Então, foi a dobradeira pra vocês lá. É importante o uso da dobradeira, porque ela garante um vinco mais perfeito, certo? Então, o que que acontece aqui? Eu posso até fazer isso aqui, olha. Vir aqui, dar uma forçada aqui, ó, contra a minha base de corte. Mas o importante é eu vir aqui, ó, e marcar mesmo, né, essa dobra, certo? Então, eu estou fazendo isso aqui de um lado. O que que eu vou fazer com a dobradeira? Quanto maior for essa altura minha aqui, mais você precisa fazer isso que eu vou fazer agora, ó. Que seria dobrar aqui no meio e puxar pra baixo. E depois fazer a mesma coisa e puxar pra cima, certo? Se você vier da ponta puxando até aqui embaixo, quanto maior for, mais enrugado pode ficar aqui, tá? Então, eu gosto de fazer metade pra baixo, metade pra cima, porque eu garanto aqui uma coisa mais uniforme, certo? Sempre nós vamos fazer lados opostos primeiro, tá? Então, eu posso dar uma marcadinha aqui, venho aqui, vinco bem, né? E faço a mesma coisa, metade pra baixo, metade pra cima e depois, né? Aí, o que que vai acontecer? Ó, eu não sei se vocês conseguem ver, tem uma ponta aqui, ó, tá vendo? Essas pontinhas. Isso aqui a gente tem que marcar pra baixo, assim, pra dentro. A gente precisa marcar isso aqui dentro, ó. Eu preciso amassar essa pontinha pra dentro, tá? Nos 4 cantos, tá? Por quê? Porque a hora que eu dobrar essas duas pontas aqui, aquilo vai ficar pra fora se a gente não dobrar pra dentro, tá? Então, não pode esquecer de dobrar. E daí, a gente vem, faz a mesma coisa, o mesmo procedimento, ó. E aí, vai ficar ali uma dobrinha perfeita, que é aquela, né, realizada com esses gabaritos, ó. Certo? Então, esse daqui é a encadernação, né? É a capa, na verdade, encapada à metade. O que que acontece? Eu gosto dessas folhas A3, ó, por causa disso. Elas dão certinho pra encapar uma capa dessa. Então, pra um álbum, eu uso 2 folhas dessa, né? Então, eu tenho que colocar aqui dentro agora, certo? Tem gente que usa a mesma cor, eu uso sempre a mesma cor. Tem gente que gosta de colocar outra cor. Enfim, eu vou usar a mesma cor. O que que eu faço com essa parte aqui? Eu corto ela no tamanho exato da capa, porque eu gosto que ela fique bem
certinho aqui, cobrindo tudo, tá? Então, eu vou cortar ela no tamanho 19 por 26, que é o tamanho da minha capa. Bom, pessoal, eu tive que trocar a posição aqui, porque eu tava com a janela aberta e o celular estava ali e tava chovendo, tá? Então, o que eu fiz? Eu já cortei, então, no tamanho 19 por 26, e ele dá aqui, olha, uma cobertura praticamente total, né, da capa interna. Isso aqui vai de gosto, tem gente que gosta de fazer um pouco menor, tem gente que gosta de fazer um pouco maior. Eu já passei fita dupla face aqui também desse lado, né, que eu vou colar ali, tá? Vai bem de gosto, eu gosto de fazer bem rente ali as bordas, enfim. Eu vou tirar e a gente vai finalizar ali aquele lado, certo? Então, esse tipo de, né, de encapada aqui que a gente faz, o modo de encapar é sempre o mesmo, né? Então, tendo o gabarito de encadernação, o fio de cabelo, uma dobradeira, né, para auxiliar nesse processo de encapar, a gente consegue fazer um trabalho bem feitinho, tá? Então, seja para bloquinho com um pedaço menor disso aqui, seja para um álbum assim, seja para um maior, você faz o álbum do tamanho que você quiser, certo? Do tamanho que você quiser, e aí você consegue cortar e adequar tudo, né? Enfim, ó, então, passar aqui uma dobradeira, certo? Olha, vou tentar mostrar pra vocês, tá? Ó, processo de encapar, né? Então, é isso, olha. Eu já tinha uma outra que eu já tinha encapado o outro lado, né? Pra eu poder mostrar pra vocês agora como que a gente faz a encadernação com as argolas, tá? Então, eu tenho as duas capas, só tomem cuidado na hora de encapar, de ver como ela tá bem rente aqui, né? A parte de dentro, de ver qual que realmente é, né? A parte de fora e a parte de dentro, né? Pra vocês não errarem. Eu tô com as duas capinhas aqui e eu vou fazer esse processo de furar pra gente, né? Não tem muito segredo, mas pra gente colocar as argolas, tá? O que que eu faço, olha? Eu pego como molde um plástico desse do nosso kit aqui, certo? E aí, eu coloco aqui, olha. O que que eu faço? Na parte aqui de baixo, né, na parte de trás, vamos dizer assim, do que a gente vai usar como base das capas, a capa de trás, eu vou colocar como molde aqui pra eu tirar os furinhos aqui, tá? Então, esse plástico, ele tem que ser colocado com esse IES aqui, ó, pra cima, certo? A foto, ó, ela entra aqui, certo? Tanto a da frente quanto a de trás, elas entram por aqui. Então, você vai pôr uma virada pra frente e a outra virada pra trás, tá? Mesma coisa aqui. Aqui serve pra você colocar algum tag, né? Alguma coisa que você queira aqui, falando sobre as fotos, né? Enfim. Então, essa é a parte da frente do nosso refil, tá? O que que eu vou fazer com ele? Eu preciso tirar um molde aqui pra fazer uns furos, tá? Então, eu vou virar ele aqui, ó, de ponta cabeça. Vou centralizar o tanto que eu quero que sobre, né? Eu sempre gosto que sobre mais do lado de cá, tá? Do lado de cá do que daqui. Então, aqui eu gosto de deixar assim, não tão rente, mas bem pertinho da borda. E aí, eu venho aqui com um lápis, uma caneta, enfim. Tô com uma canetinha preta aqui. E aí, quais os furos que eu vou usar de molde? Eu uso o primeiro, faço só um pontinho. O último, e aqui no meio, ó, vocês podem ver que tem 1, 2, 3, 4, 5. Eu furo no do meio, tá? Então, isso aí eu vou usar de molde pra eu furar, certo? Vocês receberam uma ferramentinha parecida com essa, ó, tá? Onde você vai, no caso, centralizar aqui e vai utilizar um martelinho ou alguma outra ferramenta que você tenha, né, que facilite você a fazer isso, tá? A minha mesa aqui, gente, é uma mesa de madeira, que não é muito forte. Eu não posso fazer isso nessa mesa. Então, quando eu fazia isso, que eu usei muito tempo esses vazadores,
eu fazia isso em pedra de granito, mármore, né? Que a gente tem na pia da cozinha, enfim. Eu fazia nesses locais, tá? Então, não façam em cima dessas mesas aqui, porque você vai fazer uma força bem grande que você faz aqui pra vazar isso. Depois que você faz o furo, esse papel grosso aqui, ele vai tampar toda essa borda aqui. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar ali uma ponta da tesoura, enfim, você vai empurrar isso, e é pra isso que serve essa abertura aqui, ó. Ele vai sair por aqui, tá? Pra você furar o outro furinho e o outro, certo? Como eu não vou fazer isso aqui nessa mesa, eu vou usar a minha crop, né? É essa ferramenta aqui, a crop Adail, pra quem não conhece, tá? Essa ferramenta aqui, ela faz o furo de 2 tamanhos, então, esse furinho aqui e este furinho aqui, certo? Esse menorzinho, eu vou fazer esse furo maior aqui, que se eu não me engano é de 4 milímetros, tá? E aí, ela é bem prática, né? Ó, eu centralizo lá no furinho, né? No pontinho que eu fiz, e eu só faço isso, certo? Aqui também fica grudadinho, eu tiro, aí venho aqui, faço de novo, muito prático, né, pessoal? Eu vou furar, então, esse daqui, e aí agora, depois, pra eu fazer a da frente, eu vou usar, ao invés do meu refil ali de foto, eu vou usar esse aqui mesmo como meu gabarito, olha aqui. Então, eu tô virando aqui e eu vou usar esse daqui como meu gabarito. Então, eu vou vir aqui, vou usar esse furinho aqui e vou fazer os pontinhos, ó. E aí, eu tenho o meu gabarito desta parte. Então, eu vou pegar aqui e vou furar, tá? O que que acontece, pessoal? Eu tô fazendo isso aqui pra mostrar pra vocês como que faz, mas eu gosto de furar as capas somente depois que eu fizer a decoração, tá? Eu só faço os furos depois que eu fizer a decoração. Por quê? Porque eu faço a decoração em cima da capa inteira, eu não faço deixando sobrar o furinho, sabe? Então, eu gosto de fazer em cima da capa inteira e depois eu venho e furo, tá? Pode fazer assim ou pode fazer antes, não tem problema. Por exemplo, eu tô fazendo agora, certo? Pra mostrar pra vocês. Daí, o que que eu vou fazer? Eu vou encapar, eu vou tampar toda essa parte aqui com papéis com decoração, tá? O furo tá aqui. E aí, depois, o que que eu vou fazer? Eu vou virar aqui. Se eu tivesse com o vazador, eu ia virar aqui, ó. E eu ia furar até sair essa parte daqui que estaria tampada. Mesma coisa eu faço com a crop. Eu venho desse lado aqui e aperto pra fazer o furo novamente em cima aqui. Usando a parte de trás de molde, certo? Então, aqui está as duas capas furadinhas, né, e tudo mais. Então, eu vou vir aqui agora com o refilzinho, tá? Esse tipo de álbum aqui, gente, é um tipo de álbum, assim, que tem um bom custo-benefício, tá? A gente consegue fazer um álbum legal, com uma capinha personalizada, toda em scrap, né? Mas que a parte de dentro a pessoa só vai guardar as fotos, ela não vai fazer um scrapbook, né? Então, é um álbum com a capa em scrap, certo? Mas que dentro é plástico, então acaba pra pessoa que vai comprar sendo, assim, algo personalizado, mas que não fica tão caro quanto um scrapbook que a gente faz uma decoração toda, né? Nas páginas internas. Então, aqui, olha, eu vou fazer aqui, né? Vou centralizar aqui as 40 paginazinhas. Tenho as argolinhas que eu mandei pra vocês aí. Essas argolinhas, então, elas são assim articuladas, né? Ó, a gente consegue abrir, tá? Eu vou vir aqui no primeiro furinho, vou colocar as argolas na capa de baixo, né? Então, sempre eu coloco aqui na capa de baixo, ó. Coloco na capa de baixo, certo? Daí, eu venho aqui e já consigo colocar todas juntas aqui. Meio escorregadio, mas entra, ó. Aqui.
e aqui. Prontinho. Aí, eu venho e coloco a capa de cima. Ok? Aí, só fechar as argolas. Ó, e nós temos um álbum aqui com uma encadernação com argolas, tá? Gente, se vocês podem achar que essas argolas são muito grandes para essa espessura de álbum. Só que quando a pessoa colocar as fotos aqui, esse álbum vai fazer isso aqui, ó. E aí, ela vai chegar numa altura ideal para essa argola, tá? Tem que pensar nisso. Sempre, por exemplo, se uma pessoa me pedir, eu quero um álbum para 200 fotos. Eu não posso pôr essa argola, eu tenho que pôr uma argola maior, que vai suportar, porque senão o álbum vai ficar assim, ó. Aberto assim, ó, né? Então, ele não fica bonito, ele tem que ficar bem certinho assim, né? De ponta a ponta na mesma altura, sem ficar aberto assim, certo? Então, é assim que faz, tá? Essa proposta de álbum. Aqui a decoração, na verdade, é da criatividade de cada um. A proposta que eu mandei para vocês foi de bebê menina para esse álbum, né? Mas vocês fiquem à vontade para fazer o que vocês quiserem. Este papel aqui que foi para vocês, que é o Color Plus, que foi o pink, vocês vão ver que tem um cortado no tamanho maior e o outro cortado no tamanho menor. Então, um é para a parte de fora, o outro vocês vão colocar na parte de dentro, cortar ele do tamanho que vocês quiserem. Se for do tamanho original da capa, que é o que eu aconselho, é 19 por 26, que vocês vão cortar e vão colar ali, tá? Mas vocês vão cortando para ajustar aí no tamanho de vocês. Ok? Então, é assim que faz. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Se vocês quiserem já fazer também o bloquinho é assim também, que encaderna, tá? O bloquinho eu mandei a argolinha também, se vocês quiserem colocar. Ou, para quem tem uma encadernadora, já dá para encadernar, ou quem quiser levar, né, em uma gráfica também, dá para encadernar em espiral aqui, tá? Então, essa daqui é só uma das propostas que o material está todo aí para vocês fazerem. Isso aqui, esses refis aqui vocês encontram pela internet, eu encontro em papelaria, né? Enfim, às vezes a cidade de vocês não tem, né, na papelaria, mas dá para encontrar pela internet isso daqui, tá? Se vocês quiserem também, eu posso enviar, eu dou uma pesquisada no custo, enfim, e daí a gente conversa, tá? Porque este albinho aqui, olha, para vocês terem uma noção, eu vendo esse álbum aqui decorado, personalizado, muitas vezes eu mando fazer em MDF o nome, né, da criança, eu vendo muito para bebê isso aqui. Esse álbum aqui eu vendo a R$105 pelo Elo7 na minha lojinha, né? Quem compra fora do Elo7, alguma encomenda particular aqui de amigos, enfim, eu consigo fazer até uns 95, tá? Mas olha, para vocês verem, vai duas partes aqui, né, desse papel grosso aqui, do roller, né? Eu compro esse papel naquele papel tamanho A1, né? Então, é naquela placa bem grande e eu consigo fazer 15 partes dessa daqui. Ou seja, eu faço 7 álbuns e meio com uma folha de papel roller, né? Uma placa de papel roller. Eu faço 7 álbuns e meio. A placa custa R$7 em média, tá? Então, essa capa aqui pra mim sai R$1 pra eu fazer, né? Pra eu cortar, tá? Esse papel Color Plus, aí depende da cor, né? Ele varia um pouco, mas é em média R$2 por folha. Então, eu tenho aqui, para cada lado, eu uso mais R$2, tá? Isso aqui, o meu refil, eu consigo comprar ele a R$6 em média. Cada bloquinho com 10. Então, eu sempre coloco 2, então vai R$12 aqui de parte interna, tá? As argolas, elas não são baratas, infelizmente, elas não são baratas. Eu consigo comprar elas, assim, esse tamanho, tá? Então, varia também o valor com o tamanho. Esse tamanho aqui, em média, R$3,50 eu consigo achar. Então, vão 3 dessa daqui. Então, vai de decoração, vai o nome aqui, às vezes eu personalizo com o nome em MDF, custa aí, depende do tamanho, né? Mas ele também sai em média uns R$7,
né? Vai toda uma decoração, vai pérola, vai fita que eu coloco, enfim. Tudo que você coloca, você agrega. Mas, assim, o álbum em si, ele sai em torno de uns R$ 40 de custo, né? Então, você coloca aí daí a sua mão de obra e aí você faz o seu preço, certo? Cada um faz o seu preço, mas enfim, esse aí é o que eu estou fazendo. E é um tipo de álbum que com R$ 100, né, 105, que é o que tá lá no Elo 7, eu consigo vender bem, tá? Então, é uma opção aí pra ter uma renda esse álbum aqui, tá? Vou aproveitar o vídeo aqui e vou fazer aqui uma demonstração também de algo que foi na caixa, ó. Eu mandei esse plástico pra vocês, que é um plástico de plastificação mesmo, né? E muitas vezes vocês devem ter se perguntado como que eu ia usar isso, né? Se precisaria de uma máquina específica ou alguma coisa. Não, pessoal, eu uso de forma bem tranquila, aqui bem caseira, tá? Eu faço a plastificação, assim, olha. Eu pego, né, uma imagem que eu queira, eu faço plastificação só de pequenas coisas, tá, pessoal? Né, de uma imagem no máximo, assim, eu não consigo fazer plastificação muito grande. Então, esse papel aqui, ó, eu reutilizo bastante, tá? Então, ó, vou fazer aqui uma plastificação dessa imagem, tá? Então, eu vou pegar isso daqui, olha, e eu vou fazer a plastificação. O que que eu uso pra fazer a plastificação? Vou pegar aqui. Eu uso uma chapinha, tá? Então, você pode usar a mesma chapinha aí que você tem em casa, certo? Que você usa aí pra cabelo, não vai danificar a sua chapinha. Essa daqui eu tenho aqui no meu ateliê aqui e eu uso ela só pra isso, né? Comprei ela bem baratinha, mas enfim, ó, eu coloquei ela pra esquentar agora, ela vai demorar um pouquinho, tá? Mas você centraliza a sua imagem, ó, né, nas duas partes do papel aqui, ó. Você centraliza e você vai passar a sua chapinha em todas as partes, certo? Ele vai colar o papel de cima com o de baixo e depois você vai recortar em volta. Você só não pode recortar rente, bem rente aqui, porque senão você vai tirar a sua plastificação que tá segurando, né, as duas partes ali, tá? Ela ainda não tá muito quente, mas ó, vamos ver. Dá pra ver, ó, que ela já começa a mudar até a cor, ó. Não sei se vocês conseguem ver, tá? E assim, aquelas chapinhas que tem uma regulagem de temperatura e tudo, ela não pode ficar muito quente, tá? Então, começou a esquentar, você já pode passar. O plástico fica muito quente também, cuidado pra não queimar a mão, tá? Mas, ó, passa de forma rápida, sem ela estar muito quente, que a sua plastificação vai ficar perfeita, certo? Ó, prontinho, já fiz a minha, ó, tá? Ó. E aí, eu venho aqui e corto e deixo uma bordinha, né? Gente, lembrando que todos os recortes que a gente faz, quem anda aqui, ó, é o nosso papel, né? A nossa tesoura, ela fica parada, né? Aí, a gente garante que o nosso recorte não vai ficar com rebarbas, né? Aqueles piquezinhos, assim, de recorte, tá? Então, ó, eu tenho aqui uma mini, ó, né, plastificada, durinha. Eu posso colocar como enfeite, eu coloco aqui uma fita banana, né, pra ela ficar com relevo, coloco um círculo embaixo, enfim. Consigo fazer várias coisas com essa plastificação. Então, tô mandando outro plástico desse aqui na caixa nova, mandei um na caixa de novembro pra vocês aproveitarem aí, ó. Dá pra fazer vários elementos. E eu também mandei pra vocês uma argolinha não, uma correntinha dessas assim, ó, né? O que dá pra fazer? Um furinho aqui, ó, um furinho pequenininho ali com seu vazador, bate só um pouquinho que você já fura isso aqui, ó. E aí, você passa isso aqui, você faz um chaveirinho que dá até pra você colocar aqui, ó, no álbum, tá? Ó, como um mimo depois, certo? Então, assim, tudo pra vocês acrescentarem aí no trabalho de vocês, tá?
Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Coloquei aqui esse vídeo passo a passo aqui de como fazer, dá pra vocês irem trabalhando. Qualquer dúvida, pode me perguntando, ok? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.